No Brasil, terra de oportunistas. Se você fala demais, você é o louco que termina com a boca cheia de mosca jogado em um matagal. 4 de agosto de 2024. O falador morto foi o pastor Daniel Mastral. O escritor Daniel Mastral foi encontrado morto na aldeia da Serra em A morte do ex-satanista Daniel Mastral. O que é falar demais? Quando você mexe no dinheiro dos outros, sempre existe o risco de ser mal interpretado. Nós vamos pedir R$1.000 de oferta de largado, né? E tinha muita gente, mais de 5.000 pessoas no Congresso. Ainda mais quando os outros não são qualquer outros, mas sim a máfia da igreja. Todo mundo pode virar apóstolo? Como que é a regra de quem vira apóstolo? Hoje em dia, a regra é você fazer parte de uma máfia gospel. E o negócio da máfia é só um: extorquir dinheiro de pobre através da fé. Então, a máfia gospel te convida para fazer parte daquilo, né? Virou entre aspas, uma seita. Na boa, né? Foi uma seita. Né? E aí você vem para cá e aqui nós vamos te orientar como ganhar dinheiro do povo. Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares e muitos outros líderes foram alvos das palavras de Daniel Mastral. Que é o apóstolo Valdomiro, né? Ele era da igreja do Macedo, né? Então o que ele quis dizer com isso? O Macedo diz: eu sou bispo. Então ele fala: não, agora eu sou apóstolo. E ele era da mesma igreja. O R.R. Soares não diz que ele é apóstolo, ele é missionário. No entanto, o mais estranho é, normalmente quem fala demais sabe que está falando demais e por isso também sabe estar com os dias contados. E no caso do Daniel, não foi diferente. Podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. E mesmo assim, não se calou. Por quê? Porque possui um propósito, uma meta, uma batalha para lutar. Mesmo que isso desagradasse autoridades, mesmo que isso roubasse dinheiro da máfia e igreja. O negócio é só pegar dinheiro. E não querem saber se você tem, se você não tem, se você está devendo, se você é aposentado. Lucro pelo lucro máximo. Então a estratégia não é mais levar ao evangelho, é simplesmente enriquecer o pastor. A igreja hoje causa muito mais, o sistema contaminado, causa mais destruição que o próprio diabo. O que posso te dizer hoje é: o louco, o ladrão, o falador sou eu. – 5 de agosto de 2024, segunda-feira, recebo a notificação via redes sociais sobre a morte do pastor Daniel Mastral. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a morte do Daniel Mastral. Havia uma certa comoção no ar. A comunidade evangélica, a partir daquele momento, não teria mais a presença de Daniel Mastral. O que importa é que o Daniel Mastral nos deixa, o Brasil inteiro, não só os evangélicos, não só as pessoas do meio gospel, né, sentem essa triste realidade, essa triste notícia. Agora, guarde esse rosto na tela, porque será importante para o seu entendimento mais adiante, combinado? Quem é esse homem? Bom, ele se chama Isael Nascimento. Ele é o apresentador e dono do canal Fuxico Gospel, com quase 400 mil inscritos no YouTube. O Fuxico Gospel foi um dos primeiros portais de notícia a trazer à tona a morte de Daniel. O Isael, o apresentador, ele conhecia o Daniel, isso porque o Daniel já havia passado pelo canal dele, dado entrevista, o ajudado a crescer de alguma forma. O Daniel passou por aqui, já nos deu uma entrevista, importante entrevista, inclusive trouxe várias previsões, né, do que aconteceria no futuro. Francamente, pela ótica pessoal, receber a notícia da morte de Daniel foi um soco na boca do meu estômago. A visão ficou turva e o motivo disso é simples. Eu já tinha uma certa conexão com o Daniel Mastral. Isso porque aqui no canal da Domi, produzimos um vídeo documentário intitulado A Corrupção Obscura da Igreja, que alcançou mais de 40 mil visualizações e, para os padrões aqui desse pequeno canal, foi um sucesso. E para fazer esse documentário, precisei estudar o trabalho do Daniel e, inclusive, ele mesmo aparece no vídeo expondo as falcatruas da igreja.
Portas fechadas, pô, Daniel, vamos recolher uma oferta do pessoal, vamos falar que o capeta tá aqui. Por essa razão, eu já tinha uma familiaridade. Já gostava da obra do Daniel e sabia que, por suas opiniões, ele corria risco de vida. Dessa maneira, quando me deparei com sua morte, pensei: mexeu no dinheiro da máfia, o destino é o caixão. Morreu por falar demais. De repente, outro pensamento me atacou, uma voz ecoou em minha mente e disse: meu Deus, o próximo morto pode ser eu. Afinal, nós aqui na Dome, assim como Daniel, defendemos que o comércio da palavra de Deus já virou rotina aqui no Brasil. E esse comércio alimenta um sistema cada vez mais podre. Porque a lógica aqui no Brasil é simples. Se você quer enriquecer, então abra sua igreja. Hoje o pastor virou profissão para muita gente, né? Em vez de ser chamado, se tornou profissão. Então as pessoas dizem: não sei o que eu vou fazer da vida, você é pastor. No Brasil, nessa terra de oportunistas, charlatões da fé já estão há décadas cometendo crime legalizado com a desculpa de ser igreja, vendendo um falso evangelho por meio de falsos profetas. Nesse cenário de guerra, quando vi a morte do Daniel, meu coração apertou, meus olhos de lágrimas pesou, porque sabia que partia desse mundo um homem de coragem, fé e propósito. Imagine você sumir do planeta Terra por motivos ocultos, obscuros, estranhos, e ninguém se importar. Você se tornar mais um número na estatística de falecimentos do Brasil porque você sabe como funcionam as coisas por aqui. Sua morte pode até chocar a população, ganhar as capas de jornais, virar matéria do Fantástico, mas depois de um tempo você cai no mar de esquecimento. Brasileiro tem memória curta, e isso você não tem como negar, certo? O fato é, existe um jogo sendo jogado bem debaixo do nosso nariz. As pessoas sabem disso, sentem isso, mas não ligam. Já se acostumaram a desaparecimentos, mortes, criminalidade como uma situação comum, como uma situação de Brasil sendo Brasil. Ninguém faz nada, mesmo que a morte seja de um homem de Deus. Mesmo que a morte talvez tenha sido causada por homens que dizem ser de Deus. Mas a morte do Daniel não irá passar em branco. Não pode passar em branco. Por isso, decidi conduzir uma pesquisa independente, puxar o fio dessa história, revelar a poeira escondida debaixo desse tapete e, confesso, me surpreendi com a quantidade de sujeira. E o que eu posso te dizer agora é: você também irá se surpreender. Aí um dia a gente ficou de se encontrar e o Daniel me venceu, cara. Me venceu com uma gentileza, me venceu com uma simpatia. Eu nunca vi igual em ser humano nenhum. A partir desse momento, o que te peço é um voto de confiança. Se você acha que já conhece a história do Daniel Mastral, te garanto que esse documentário não irá apenas trazer uma nova narrativa sobre sua morte, mas também irá apontar uma visão obscura de Brasil escondida atrás dos altares das igrejas, camuflada pela máfia gospel, manipulada pela mídia manipulável, comprável. Agora, se você conhece o Daniel Mastral, então se prepare para ouvir uma história de oportunismo, corrupção e guerra por dinheiro de cristãos. Nesse momento, para estarmos todos na mesma página, precisamos primeiro entrar na linha do tempo e apresentar quem foi Daniel Mastral, o que ele acreditava e pelo que ele lutava. Janeiro de 2018. Explode nas redes sociais um pastor fenômeno de audiência. Com sua história diferente, ousada e única, conquistava recordes de público. Com participação nos podcasts mais populares do Brasil, desfilava conhecimento sobre profecias bíblicas, vagabundagem na igreja e satanismo. Ele mesmo se denominava um pastor ex-satanista, quem havia conhecido Jesus Cristo, se convertido
e salvado sua vida. O nome do pastor, Daniel Mastral, reconhecido, famoso, autor de livros, se tornou uma voz influente no cenário gospel contemporâneo. As pessoas batiam palmas para Daniel, principalmente por suas falas corajosas contra o comércio da fé realizado dentro das igrejas. Imagine você chegar nos maiores podcasts desse país, onde 81% da população é cristã, e falar para milhões de fiéis: dízimo é roubo, enganação, manipulação. Você não vai encontrar dízimo no Novo Testamento. Com extrema segurança e inteligência, Daniel comprovava seus argumentos utilizando a própria Bíblia. Depois que Jesus é crucificado e começa uma nova aliança, o sangue da nova aliança, o véu do templo se rasga, começa a Era da Graça, dali para frente não tem mais dízimo, você não vai achar nada de dízimo. Dessa maneira, dava voz a milhões de brasileiros que se sentiam enganados, que viram pais, mães, tios, avós, pessoas que amam, pagando dízimos, comprando carnês, adquirindo amuletos, sendo roubados por instituições mafiosas fantasiadas de igreja. Tudo em nome da fé. Durante 9 anos, Dona Maria Pinho cruzou São Paulo fazendo doações nos templos da Universal. A costureira bem-sucedida entregou tudo o que tinha. A renda, um imóvel neste prédio e até o apartamento onde morava, no centro de São Paulo. E Daniel não concordava com isso. Então, o objetivo deles era quanto que eles iam arrecadar. E eu fiquei muito indignado com aquilo, né? Eu peguei, levantei, falei, não vou participar disso, aqui não é cristianismo. Eu saí do satanismo para ver isso? Sem papas na língua, Daniel Mastral arremessava flechas em formato de palavras, até mesmo em autoridades que só de mencionar o nome gera arrepio. Porque se a igreja pensasse realmente no povo, para pensar quanto que o Edir Macedo gastou de milhões de dólares para construir o Templo de Salomão. Sabe, uma obra faraônica. Imagine você pertencer ao grupo dos 30 homens mais ricos do Brasil. Imagine você ter uma fortuna avaliada em mais de 10 bilhões de reais. Bom, de acordo com a revista Forbes, esse é o patrimônio de Edir Macedo. Por que é importante você saber disso? Porque Daniel atacava publicamente Edir Macedo por uso imoral de dinheiro na construção de novas igrejas. 685 milhões de reais. Esse foi o valor gasto por Edir Macedo na construção do majestoso Templo de Salomão. Igreja imponente, pedras importadas de Israel, um luxuoso arranha-céu, e Daniel, só de falar disso, passava mal. Afinal, para que construir igreja se aqui no Brasil precisamos mesmo de hospital? Agora imagina, né, se esse investimento fosse feito, por exemplo, vamos melhorar a condição do povo, vamos investir no hospital, vamos construir um hospital. Padrão Einstein, cara, com um dinheiro investido aqui, padrão Einstein, padrão sírio-libanês. Sem dúvidas, falava demais. Virou templo é dinheiro, né? Não é mais a questão do podemos pegar esse dinheiro aqui, vamos fazer um hospital. E continuava falando demais. Então, pastores que outrora eram contra, hoje ostentam anéis de 10 mil dólares, ostentam carros importados, mansões, jatinhos, como se isso fosse, né, a chancela ou a marca do cristão. Agora imagine, o que aconteceria com você se você fosse a público e disparasse falas mais ou menos assim. As grandes, as mega igrejas estão todas contaminadas. Falo sem medo de errar. Estão contaminadas com orgulho, com inveja, com soberba, com ganância, com corrupção. Está cheio de fogueira de vaidade. Tem muito líder que não tem qualificação para ser líder. Está lá somente para enganar, para manipular. Hoje o líder é medido pelo seu poder de persuasão. Ah, você tem uma boa oratória, você tem curso de psicologia para enganar melhor o povo, então você vai ser líder. Seria normal você atrair a atenção, certo? Com certeza teria algumas inimizades, não é mesmo? Talvez para você, para mim, nesse momento, Daniel possa até parecer uma espécie de heróis. Mas para algumas pessoas, ele não passa de um mentiroso. Então, o Daniel Mastral, ele escreveu vários livros, muitos livros de cunho ficcional, cunho dramático e fantasioso, e chamou todo esse balaio de gatos de livros espirituais, como se alguma coisa, como se o que ele falasse tivesse um tom de verdade, né?
Agora, será que isso é verdade? Será que Daniel não passa de um homem sem discernimento? Pense, se você fosse o Daniel, não seria comum você receber críticas? Afinal, com suas palavras, você desperta fiéis pagadores de dízimo, dá tapa na cara, faz pensar, acordar para a realidade de manipulação criada pelas falsas igrejas, onde se você não pagar o dízimo, você vai pro inferno, onde se você não der dinheiro, você não tem direito ao seu terreno no céu. E com falas como essas, você desmascara essas empresas fantasiadas de igreja, as deixando mais pobres, ou melhor, menos ricas. Como? Despertando os fiéis para a realidade, desafiando o sistema, roubando algo precioso para essas instituições. O quê? A submissão financeira dos fiéis. Para as igrejas que o Daniel criticava, ele não passava de um ladrão, alguém que roubava ovelhas por meio da conscientização, informação, educação, abria as cortinas da fome de lucro desse sistema religioso, veja. Normalmente antes de um congresso, as pessoas oravam juntos, davam as mãos, oravam, tinha um clima amistoso. Naquele congresso estava diferente, a pegada era quanto nós vamos arrecadar. Era só isso, só falava de dinheiro. Afinal, para essas igrejas, cada ovelha significa um saco de dinheiro. Cada crente significa um baú de ouro, cada fiel é um tesouro para o pastor infiel. Mas claro, Daniel falava demais. E o seu destino qual foi? Essa você já sabe. Caixão. Do dia pra noite foi apagado desse planeta. Apareceu com um furo no meio da cabeça, jogado em um matagal. Solução fácil. E ponto final. Então a pergunta é, o que exatamente aconteceu com Daniel Mastral? Quais são os segredos escondidos por trás de sua estranha morte? O que posso te adiantar é, na era das redes sociais, é difícil a verdade, mais cedo ou mais tarde, não vir à tona. Nada vai me tirar a convicção de que a morte do Daniel foi queima de arquivo. Véi, pelo amor de Deus, o cara falou que as ameaças voltaram a acontecer. Os caras voltaram a perseguir ele nos últimos tempos. Comentários como esses são fáceis de serem encontrados até hoje nos vídeos sobre o Daniel. Agora, por qual motivo as pessoas fazem esse tipo de comentário? A resposta mora nas próprias falas do Daniel. Imagine você ser um pastor, presença ativa na internet, pregando a palavra de Deus, possuidor de mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, detentor de uma imensa base de fãs. Você chega no seu YouTube e grita dia após dia: "Estou sendo perseguido! Estão vindo atrás de mim! Socorro!" Era isso o que o Daniel fazia. Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar. Eles estavam me pressionando, eles queriam me causar medo, queriam me desestabilizar. Nesse cenário, após a morte do Daniel, choveram pessoas nas redes sociais alimentando a ideia de possível morte por execução premeditada. Uma entidade, uma máfia, uma instituição, alguém o teria matado. Francamente, eu mesmo, como fã do Daniel, era defensor dessa teoria de crime até aquele momento. Depois isso mudou, mas sobre isso a gente conversa mais adiante. Agora, não tem como negar que me surpreendi quando percebi uma onda de movimento contrária na internet. Enquanto um grupo queria justiça pela morte de Daniel, existia um outro grupo com o objetivo de simplesmente destruir o legado do Daniel. Então pensei, peraí, essa história tá mal contada. Tem algo acontecendo aqui, pare e pense. Se você fizesse parte de um grupo de homens poderosos e fosse você o alvo das palavras do Daniel, não seria interessante que o Daniel desaparecesse da face da terra? Não seria interessante ter todas as falas, ideias e argumentos dele destruídos? Seria excepcional, não é mesmo? Um plano perfeito. Como fazer isso? Simples. Colocando influenciadores e pessoas da mídia atacando pedras em Daniel Mastral. E foi exatamente isso que aconteceu. A morte do Daniel se tornou o marco inicial de uma verdadeira guerra de narrativas. Como assim? Enquanto uns colocam o Daniel como vítima... Vão falar que foi uma palhaçada, que o Mastral... Daniel Mastral não se... Eu não acredito em... Nem se falarem, ele foi pego com uma arma apontando pra cabeça no chão da casa... Outros colocam como vilão. Tá, não é eu que tô falando não há nada oculto que não venha a ser revelado.
Escarnece o nome de Deus para você ver o que acontece. Olha a Flor de Lis, olha o Daniel Mastral. Respeita. São charlatães, assim como esse Vic Vanilla é um charlatão. É um sem vergonha de um oportunista. Isso é oportunismo. Enquanto uns se posicionam como amigo, outros os chamam de charlatão. Lembra do Israel Nascimento? Aquele lá do início do vídeo, dono do canal Fuxico Gospel, que recebia o Daniel para entrevistas? Então, até ele também teve sua narrativa modificada. Virou o fã que deixa de ser fã. E guarde essas palavras, fã que deixa de ser fã. Nas redes sociais, sabe, eu não sou... Talvez não possa ser considerado fã do Daniel Mastral, muito menos, principalmente depois, né, do que a gente soube a respeito dele, e você certamente já soube também através do nosso canal. Israel se tornou o colega de trabalho que passa a questionar o trabalho do ex-colega de trabalho. Aqui, na tela a gente consegue ver o perfil oficial do Daniel Mastral. Essa daqui é a última postagem que teve, é uma publicação de um vídeo, foi publicado no dia 3 de agosto, portanto, um dia antes dele falecer, e aí a gente obviamente vai entender que foi ele mesmo quem fez essa publicação, uma vez que ele ainda estava com vida. É um vídeo que fala sobre a França e tem resquícios, né, de fake news, assim como muitas coisas que ele publicava. Talvez você se pergunte, o que está acontecendo? Qual o motivo de tudo isso? Parece que a resposta é sempre a mesma: dinheiro. E nesse caso não qualquer dinheiro, mas sim o dinheiro de cristãos. E você irá entender a razão disso agora. No caso do Mastral, temos um verdadeiro banho de sangue pela sua, pela minha, pela nossa atenção. E a razão disso é simples. Atenção é dinheiro. Deixe-me explicar. Imagine que você seja fã do Mastral. Se você é admirador dele, significa que você seja cristão, evangélico, temente a Deus, protetor da família e dos bons costumes. Você até lê os livros dele, você gosta das falas do Daniel Mastral, até o admira por suas opiniões fortes contra as grandes igrejas. São 7 horas da noite, você teve um dia cheio no trabalho, chega em casa, decide dar aquela relaxada rolando o feed do seu YouTube e se depara com o seguinte vídeo. E aí, na verdade, o Daniel ele já vinha sendo exposto em São Paulo há muito tempo, né? Os problemas que ele relacionava nos seus livros com as igrejas, na verdade, era ele o causador. Quem é esse homem? O nome dele é Alisson Alves, psicólogo e pastor que na internet desfila conhecimento sobre a vida e passado obscuro de Daniel Mastral antes da fama. Após assistir a entrevista do Alisson, você pensa: meu Deus, será que o Daniel Mastral nunca foi o herói contra as grandes igrejas? Será que ele era só mais um charlatão da fé? Então você não satisfeito, você quer saber mais sobre a história e decide clicar em um outro vídeo. E voa lá. Em um certo momento da vida dele, ele realmente teve um encontro com Cristo, se converteu e depois se desviou. E no livro eu mostro que não, o Mastral nunca foi convertido. E essa mulher, quem é? Luciana Barros, uma escritora que ainda dedicou anos da sua vida a entender o passado de Daniel Mastral. Logicamente, após você ver o relato da escritora, você pensa: não acredito! Será que o Daniel nunca foi crente? Não é possível, gente. Mas então você nota um padrão. Todas as pessoas atacando o Daniel Mastral têm uma característica em comum. E que característica é essa? Caça por dinheiro. Lembra da frase? Na nova economia, a era da internet e redes sociais, você é tão bom quanto a sua capacidade de atrair, reter e monetizar. Atenção! As palavras-chave aqui são atrair, reter e monetizar. Para você entender os bastidores da guerra de narrativas envolvendo a morte de Daniel, você precisa primeiro compreender como funciona a atração na nova economia. Quais são as técnicas usadas pelos influenciadores para tirar dinheiro de você? E posteriormente responderemos qual a ligação de tudo isso com a máfia gospel. Vamos lá! Para ter sucesso na nova economia, o primeiro objetivo precisa ser tirar você da zona de relaxamento.
Você teve o dia cansativo no trabalho, tá em casa, sentado no sofá, celular na mão, dando aquela passada de olho no YouTube e então do nada, porrada, você se depara com o seguinte título de vídeo: Daniel Mastral, narcisista. Ele é obcecado pela fama, morto pela consciência, ou caso Mastral, narcisista, psicopata. Esses títulos foram usados por Fernanda Piacentini, do canal The Exposed Brasil, quem conta com mais de 300 mil inscritos no YouTube. O que acontece com você após ler esses títulos? Na hora, você sai da sua zona de relaxamento, seu foco fica estreito, sua curiosidade é atiçada. Ainda mais quando você percebe que não é só um canal atacando Daniel, mas sim uma chuva de canais, como é o caso do Jason Ferrer, do canal Além da Fé, quem conta com mais de 150 mil inscritos no YouTube, e trouxe um título assim: A história que não te contaram sobre o Daniel Mastral. É isso que eles escondem, com ele deitado em um caixão. Se for no caso do Israel Nascimento, aquele lá do Chico Gospel no início desse vídeo, a situação não muda muito. Olha ele aí, vítima do Daniel Mastral conta tudo. Nossa mãe, o cara até virou criminoso agora. Olha a capa, olha essa acusação, morte em massa. Francamente, não tem como não clicar nesses vídeos, não é mesmo? Você precisa saber o que ocorreu, certo? Então o que você faz? Você dá o play para assistir, e é aí que entra o segundo objetivo desse jogo da atenção. Já passamos pela primeira palavra-chave, lembra? A atração. Agora nós vamos para onde? Para a retenção. Como manter você preso no conteúdo? Como fazer você não conseguir sair do vídeo? Essa é fácil. Fazendo afirmações polêmicas, desafiando você, tacando tijolos em você assim. Vocês que são esses fanáticos que eu tô falando, do Mastral e do Vanilla, tá? Obviamente. Vocês são muito burros, eles falam. Os dois falam, vocês são muito burros. E porque eles têm razão, vocês são mesmo. E você, como um crente, uma pessoa de fé, toma marteladas em suas crenças assim. A fé, Brasil, é uma droga para o cérebro. Porque nada na fé funciona na verdade. Até aqui já passamos pela atração, também já percorremos o aspecto da retenção, e depois disso vem o quê? A hora mais importante, a hora de pegar seu dinheiro, monetizar sua atenção. Como? Através de um ponto de monetização altamente escalável. O que é isso? Que tal um livro que vende enquanto você dorme? Que tal um livro contando a verdadeira história do Mastral? A biografia não autorizada do Anjo da Morte pelo precinho de apenas R$ 119. Você pode descobrir a história não contada. Olha o nome da autora. Fernanda Piacentini, aquela do canal The Exposed Brasil, aquela que chama o Daniel de narcisista. Outros são ainda mais inteligentes. Usam a história do Mastral para atrair você, que é um cristão discípulo do Senhor, e desafiar você, suas crenças, sua fé, por meio de afirmações ousadas na capa do livro. O que você acha de um livro com o seguinte título: Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Tudo bem, o livro está aqui porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Um livro com 460 páginas, no tamanho 16 por 23, num papel pólen, papel muito bonito, bem trabalhado, bem desenvolvido, certo? Então quer dizer, vocês vão amar esse livro, muito bem trabalhado. Uma heresia para os crentes, um grito de guerra para os ateus, como eu disse, guerra por dinheiro de cristãos. Qual o resultado disso? Atenção, dinheiro, monetização, bufunfa no bolso. Lembre-se, na nova economia você é tão bom quanto a sua capacidade de atrair, reter e monetizar. Atenção. Tá, mas o que o jogo da atenção tem a ver com a máfia gospel? Quais são os segredos camuflados por trás da morte de Daniel? Bom, você irá descobrir isso agora. E se você descobrisse que a mídia é comprável? Se você soubesse que qualquer informação pode ser manipulável?
Se você notasse que não existem fontes de notícias confiáveis, isso seria alguma novidade para você? Isso seria uma surpresa que você nunca imaginou? Acredito que não, certo? Nessa altura do campeonato, talvez você concorde que Daniel foi morto pela máfia gospel. Pessoas influentes, afetadas financeiramente pelas falas do Daniel, foi queima de arquivo de um homem que, devido à influência e fama, conseguia roubar as igrejas. Talvez você concorde que a mídia pode ter sido comprada pela máfia gospel com o objetivo de abafar o caso, não é mesmo? Varrer a sujeira para debaixo do tapete, enterrar o banho de sangue lá dentro do matagal, faz sentido? Bom, se você respondeu sim, já te adianto que você está errado, equivocado, manipulado. Você foi enganado. Por que digo isso? Porque eu estou desde o início desse documentário com as minhas cartas do baralho direcionadas ao jogo da atenção e não ao jogo da verdade. E agora aqui vai o ensinamento de vida para você nunca mais esquecer. Aqui está. A mídia online é um sistema projetado para recompensar as mentiras mais compartilháveis, não as verdades mais importantes. Vou repetir. A mídia online é um sistema projetado para recompensar as mentiras mais compartilháveis, não as verdades mais importantes. Aprendi esse conceito de marketing e publicidade em um livro chamado Acredite em Mim, Estou Mentindo. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que está acontecendo nesse documentário até aqui então? Eu vou te explicar. Há 37 dias atrás, era uma sexta-feira, iniciei da mesa do meu escritório a pesquisa independente para esse documentário na posição de fã do Daniel Mastral. Como eu disse, sempre vi no Daniel um homem de coragem, fé e propósito. Sempre o vi como inspiração quando o assunto é confrontar o sistema, principalmente o sistema religioso. Como você já sabe, nós aqui na Dome defendemos que o comércio da palavra de Deus já virou rotina no Brasil e esse comércio alimenta um sistema cada vez mais podre. No entanto, conforme os dias foram passando, as páginas e páginas de pesquisa se completando, os fatos se conectando, descobri que eu era fã de uma pessoa que não merece fãs. Descobri que eu admirava uma pessoa que não merece admiração. Sinceramente, eu tentei encontrar argumentos que validassem o grande herói que o Daniel foi. E até consigo encontrar, e vim construindo essa narrativa do documentário até aqui sob essa perspectiva. Mas fechar os olhos para as atrocidades que Daniel Mastral cometeu seria vergonhoso, inescrupuloso, iria contra os meus valores, contra o meu propósito. Daniel Mastral sim, desafiou um sistema corrupto, mas ele próprio era uma peça complexa nesse jogo de manipulação. E se você soubesse que o Daniel é acusado de matar a própria esposa? E se você soubesse que Daniel é acusado de induzir a morte do próprio filho? Se você soubesse que Daniel, com todas as suas palavras flechas, só queria o seu dinheiro? E se você soubesse que Daniel talvez seja um criminoso? Pois é, já te adianto que isso não seria nenhuma loucura ou absurdo. Existem evidências plausíveis desses fatos, inclusive, sendo investigados pela justiça. Nesse cenário, durante a pesquisa, me deparando com esses dados, pensei em desistir de publicar esse documentário. Por quê? Porque foi um baque muito grande descobrir os bastidores da vida do Daniel Mastral. Na posição de fã, doeu. Infelizmente, preciso dizer que hoje também sou o fã que deixa de ser fã. Troco de lado, assim como Isael Nascimento. E digo mais, concordo com Fernanda Piacentini. Daniel, narcisista. E concordo também com o Ferrer. Daniel, mentiroso. Conversei com minha equipe para realmente analisar o que faríamos com os fatos levantados. E chegamos à seguinte ideia. Que tal inspirar o pensamento crítico através da história do Mastral? Beleza, como fazer isso? Revelando o jogo de manipulação escondido por trás da internet, por trás da guerra de narrativas,
por trás do jogo da atenção. Por quê? Porque descobrimos que o próprio Daniel Mastral sabia muito bem como jogar esse jogo. Sabia tanto que manipulou seus fãs sem medir consequências. Manipulou até mesmo a própria família sem medir consequências. Manipulou a mim e provavelmente a você, caso você o acompanhasse também. Eu achava que o Daniel Mastral tinha um propósito, era respeitável, queria ajudar pessoas. Mas durante a pesquisa, além de descobrir o passado obscuro, para não dizer criminoso do Daniel Mastral, também notei no Daniel a mesma sede que todo ser humano tem. Sede de dinheiro. Tá, e qual é a realidade por trás da realidade aqui? Por que não dizer qual é a verdade? É o seguinte, Brasil é terra de oportunista. E você precisa tomar cuidado com tudo que você escuta e ouve. Principalmente aqui nessa internet. Lembre-se, na nova economia, você é tão bom quanto a sua capacidade de atrair, reter e monetizar a atenção. Acredite ou não, talvez eu aqui produzindo esse documentário não passe de um oportunista querendo sua atenção e você nem saiba. Afinal, também vim aqui praticando o jogo da atenção. Como? Ué, basta você olhar o título aqui desse documentário. Caso Daniel Mastral, a estranha morte do pastor ladrão de igreja. Isso é curioso, não? Isso é atrativo, certo? Inclusive, provavelmente você está aí se perguntando até agora se o Daniel foi de fato morto pela máfia gospel. E essa resposta você já irá receber em instantes. Mas antes eu preciso te perguntar, qual oportunidade você está abraçando agora? Ou você é uma dessas pessoas que só está trabalhando e trabalhando, sem propósito, sem meta, sem ideal para lutar, sem entender em nada esse jogo da internet, sem entender em nada a nova economia, só querendo o próximo salário, a próxima folga, a próxima promoção no bendito trabalho? Olha, o negócio é o seguinte, se você for uma dessas pessoas que já perceberam que dinheiro, apesar de importante, não é tudo, te convido a se cadastrar gratuitamente na minha newsletter e receba todo domingo pela manhã insights práticos para te ajudar a alinhar sua carreira, talentos e vida ao seu propósito verdadeiro. Beleza, voltando aqui à pergunta que não quer calar. Daniel foi realmente morto pela máfia gospel? Bom, as evidências apontam que não. Sem dúvidas, para as igrejas que Daniel criticava, sim, ele era uma espécie de ladrão, alguém que roubava ovelhas e desviava o foco financeiro do sistema religioso. Em outras palavras, expunha as falcatruas da igreja e por isso seria um prazer que ele desaparecesse da face da terra. Por outro lado, se você for parar para pensar, para os seus críticos o Daniel era também uma espécie de ladrão, não de igrejas, mas de seus próprios seguidores, ao manipular a atenção e explorar sua influência para obter ganhos pessoais. No entanto, acredite ou não, a maior probabilidade está no fato do Daniel ser um criminoso quem morreu por culpa e remorso, por seu passado tenebroso. No entanto, devido à quantidade de informações levantadas durante a pesquisa, optei por fazer um episódio 2 para esse documentário. Ele se chamará Daniel Mastral, a farsa exposta, onde entrarei em detalhes sobre a crueldade do Mastral, o anjo que nunca foi anjo. Então fica o convite, assista ao episódio 2 desse documentário assim que disponível. Garanto que será uma experiência extraordinária. Bom, meu nome não é Domi e essa é a minha visão de mundo.